Olá, muito boa noite. Nesta oportunidade, em 10 minutos de mensagem, nós vamos refletir sobre o tema Vencendo as Tentações. Eu quero levá-lo a meditar no livro sagrado, ou seja, na Bíblia, na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeiro aos Coríntios, capítulo 10, e versículo 13. Nós vamos ler apenas um versículo, e esse versículo irá falar conosco, debaixo da direção do Senhor. Diz assim o texto bíblico: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Nesse texto bíblico que o apóstolo Paulo escreve aos habitantes e moradores de Coríntio, nós vemos no final desse texto o apóstolo Paulo fazendo menção a um assunto bastante interessante e que nos cai muito bem no dia de hoje. Então ele diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Aqui o apóstolo Paulo está querendo dizer que as tentações que estavam vindo ou estavam sobre o povo naquele momento não era um tipo de tentação que não fosse humana. Era um tipo de tentação bastante conhecida e vivida pelos coríntios. Eu não menciono aqui apenas a tentação maligna, mas eu quero mencionar que a tentação ela é muito abrangente. A pessoa pode ser tentada por uma cobiça ao dinheiro, por uma cobiça a um bem material, ela pode ser cobiçada, ela pode ter uma cobiça por uma pessoa, por um homem, por uma mulher, que é diferente daquele homem, daquela mulher que essa pessoa tem em casa. Ela pode cobiçar um cargo, ela pode cobiçar uma estatura, um posicionamento político. Enfim, existem muitos tipos de tentações que podem levar uma pessoa a uma completa destruição. Então o apóstolo Paulo está dizendo: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Então, em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo que a tentação que os moradores e os habitantes de Corinto estavam vivendo eram tentações do cotidiano. Eles estavam sendo tentados por circunstâncias do seu próprio cotidiano. E aqui ele segue dizendo: mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. É muito interessante que Paulo ele fala com muita convicção, e realmente eu quero fazer das palavras de Paulo as minhas palavras, acrescentando que Deus, ele não só é fiel, mas ele é muito fiel. A própria palavra de Deus, ela diz que se o homem for infiel, Deus permanece fiel, porque de maneira nenhuma ele poderá negar-se a si mesmo. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Deus conhece o meu limite, Deus conhece o teu limite que me ouve. E Deus sabe que cada um de nós tem um limite, tem uma resistência, tem uma força. Então, uns podem ser tentados com
mais avidez, outros não podem ser tentados com tanta avidez, com tanta força. Então, cada um tem um limite, cada um tem uma resistência. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que Deus ele não permitirá que cada um de nós seja tentado além da nossa força, da nossa capacidade ou da nossa resistência. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Eu quero dizer para você que me ouve neste momento que a tentação, ela não é de Deus. Ou seja, não é Deus que tenta as pessoas, mas Deus ele permite que nós somos tentados para certamente nos aprovar. A tentação ela faz parte da nossa vida aqui nesse plano terreno, ela faz parte do nosso dia a dia e nós temos que sermos aprovados. Mesmo sabendo que a tentação ela não vai estar acima do nosso limite, da nossa capacidade de suportar, Deus ele está dizendo que, juntamente com a tentação, ele nos dará, ou seja, ele proverá livramento. O que é um livramento? É Deus nos livrando daquela tentação. Aquela tentação, ela vem com força, vem com ímpeto, no sentido de nos aprisionar, de nos laçar, no sentido de nos fazer cair naquela cilada, naquela situação, para que a gente se prejudique. Mas, juntamente com a tentação, vem também o livramento. E Deus pode nos dar o livramento de muitas formas. Deus pode enviar um anjo para nos socorrer naquele momento. Deus pode usar o Espírito Santo para colocar algo no nosso intelecto, no nosso coração, no nosso entendimento, no nosso pensamento. Deus pode usar alguém para vir em nossa direção e tirar aquele pensamento, tirar aquela pessoa que está ali nos tentando, nos apontando o caminho, uma situação. Deus pode usar de muitas formas. Deus pode, por exemplo, permitir que aconteça um acidente ali na nossa frente, onde não nos envolva, mas nos desperte. Ou até Deus mesmo pode, por exemplo, permitir que nós façamos parte de um acidente e que, inclusive, possa, dentro desse acidente, ter gravidades, ter ossos quebrados, parte do corpo danificada, com um propósito específico e dirigido por ele. Então, o mais importante que você tem que saber é que Deus ele não tenta ninguém. A tentação ela vem, ela pode vir pela nossa própria cobiça, assim como aconteceu com Adão e Eva. Ela pode vir pelo maligno, ou seja, pelo diabo, o diabo nos tentando levar a uma determinada situação. E ela pode vir através de pessoas da nossa família, de pessoas da igreja, ela pode vir através de um vizinho, ela pode vir através de um homem, de uma mulher, de um jovem, ela pode vir através da internet, ela pode vir através do WhatsApp, ela pode vir através de muitas formas. Agora, você tem que saber que Deus, a ninguém ele tenta. Mas, juntamente com a tentação, ele nos proverá o livramento. O que a gente não pode fazer é, no momento da tentação, a gente achar que Deus nos abandonou e que Deus quer que a gente caia naquela situação. Mas certamente Ele irá nos dar o livramento. Basta a gente continuar conectado com o Pai, no reino de Deus, que Deus ele vai fazer alguma coisa, Ele vai intervir de alguma maneira para que aquela situação nos deixe e nós possamos ficar livre e vencer aquela situação. Então saiba que, independente da situação, da tentação que você está vivendo, Deus ele tem um propósito em todas as coisas e Ele deseja que eu e você sejamos aprovados, independente do tamanho da tentação.